nome do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia, em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, versículo 4. Glória a Deus. Hebreus 11, capítulo, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nesta hora abençoe os irmãos que têm ofertado na sua casa com o seu dízimo e com as suas ofertas. Cobre eles com teu sangue, meu Deus. Ajuda eles a prosperar sobre a face dessa terra. Abre-lhe as portas. Repreende o devorador na vida dos teus servos agora. E por amor do seu nome, o Senhor manifesta a bênção e o milagre nas suas vidas, em nome de Jesus. Também nessa hora, meu Pai, que o Senhor também, por amor do seu povo, por amor, meu Deus, da sua igreja, o Senhor nos dá ciência nessa palavra, meu Pai, através do seu espírito de sabedoria e inteligência, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje, irmãos, nós vamos então continuar falando sobre a fé. Os irmãos sabem que durante toda essa semana nós estamos no último passo, de oração. Hoje é o 7º passo. E hoje é o 5º elo, do 7º passo. E todos esses passos, todos esses elos, nós estamos falando da fé. Algo sobrenatural sobre a fé. E até hoje nós estávamos falando sobre o poder da fé genuína, da fé verdadeira, ela nos guiando, nos orientando, nos ensinando, mostrando para nós o que nós devemos fazer. Mas hoje nós vamos falar sobre nós, fazendo todas essas obras que nós precisamos fazer através da fé. As nossas atitudes através da fé. Os irmãos sabem que quando Deus, aqui mesmo em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pode ler aí o versículo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então nós vemos que sem fé é impossível agradar a Deus, que é necessário que aquele que aproxima de Deus, ele creia que ele existe e que ele é galardoador, não é isso? Daquele que os busca. Porque, irmãos, tudo que nós formos fazer na obra de Deus, ou naquilo que se refere a Deus, tem que ser pela fé. Tudo que nós formos fazer. Não existe nada na obra de Deus que não é por fé. Nós temos que fazer por fé. Se você vai cantar, você canta com a fé. Se você vai orar, para você orar, você precisa da fé para orar. Se você vai pregar a palavra, nós precisamos da fé, Se nós vamos comprar um aparelho para a igreja, precisa da fé. Por quê? Tudo nas casas de Deus, tudo que se refere a Deus é feito por fé. Porque senão, quer dizer, tudo que a gente faz sem fé, ela não funciona. Até o apóstolo Paulo chegou a dizer que quando a coisa é feita sem fé,
ele até estava falando das carnes, que aquele que come sem fé, ele peca. Não é isso? Acha o versículo para mim. Ele peca. Porque quer dizer que ele fez sem fé. Ele comeu sem fé. Mas se o homem comeu e com fé, aquilo não era um pecado. Ele está falando da carne de porco, né? Que era proibido por lei. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Enquanto os irmãos acham, conseguiu achar? Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto os irmãos acham. Então, tudo que é feito na casa de Deus é por fé. E daqui a pouco os irmãos vão entender como que funciona. Por que muitas vezes você vê que certos trabalhos não funcionam? A pessoa fala assim, nossa, mas os irmãos começou até bem, chamou muita gente, fez aquele estardalhaço, né? Aquele multidão de pessoas, e fez aquela propaganda bem grande, aquele movimentão, e daí a pouco foi passando o tempo foi murchando, e ficou ninguém. Perdeu-se tudo. E nem o próprio que está no trabalho conseguiu prosseguir, porque até ele desistiu. Por quê? É porque foi feito sem fé. Não tinha fé para isso. Você está nas coisas de Deus, você vai cantar um hino na igreja. Conseguiram achar o versículo? Quando vão achar, levanta a mão. Quando você vai cantar um hino na igreja, você viu um hino lá no rádio, alguém cantou lá no rádio, ou perto da sua casa lá, cantou um hino. Você foi lá, deu a harpa cristã, ou qualquer outra coisa que você leu, você viu um hino ali muito bonito. Aquele hino muito bonito que você achou bonito para você. Você vem para a igreja, e você chega na igreja e fala assim, nossa, esse hino é muito bonito, vou cantar lá na igreja e todo mundo vai ficar maravilhado de ver como é que esse hino é bonito. Ele não vai funcionar. Não funciona. Ah, tá. Mas eu quero a parte que é daí para frente, a parte que diz, quem come sem fé, um pouquinho para frente, não é não, né? Amém, depois os irmãos vão agachar. Então você achou aquele hino muito bonito, você vai cantar na igreja. Nossa, esse hino vai ficar muito chique. Eu cantar lá na igreja, o hino vai arrebentar a boca no balão. Né? Que a pessoa pensa dessa forma. Chega na igreja e não arrebenta a boca no balão. Quando a pessoa tem uma voz bonita, um conjunto muito bonito, todo mundo tocando bonito, é isso aí. Né? Quando não é muito bonito, o que acontece? Aí o conjunto toca bem, daquela coisa toda, então só parece tudo chique, tudo organizadinho, tudo bonitinho, mas não tem unção. Porque não é feito por fé. Tudo na obra de Deus é feita por fé. Se não tiver fé, não funciona. Nada na obra de Deus funciona sem fé. Aqui o versículo, vamos lá, Romanos capítulo 14, 23. Mas aquele que tem dúvida se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Está vendo? Tudo que não é de fé é pecado. E aqui Paulo estava explicando sobre comer carne de porco, né? Porque eles não podiam comer carne de porco, os judeus. Havia na lei de Moisés. Só que Paulo, pregando ao gentil, disse, não, pode comer a carne de porco. Não tem problema comer a carne de porco. Ah, mas na lei foi escrito. Não, na lei foi escrito com um sentido. Agora o Senhor já mostrou para nós que nós podemos comer a carne de porco. Né? Não tem problema. Mas se você for comer e tiver com dúvida, então não coma. Agora, se você comer e pela fé, por fé, pode comer. Porque tudo que não é por fé é pecado. Só que a gente pode pegar esse versículo, então peraí, então eu vou adulterar por fé, que não é pecado. Não existe isso. Entendeu? Não, aí não vai ser pecado. Não tem isso não. O que Paulo, a fé não vem da onde? Não vem da palavra? Então quer dizer, a fé não sai fora da palavra. Então quer dizer, quando o Paulo está dizendo falar por fé, porque na própria palavra já estava escrito que você pode comer a carne de porco. A própria palavra. Se a palavra dissesse não pode comer, e nós comesse com fé, nós estaríamos em pecado. A fé aí não ia funcionar, porque a fé funciona dentro da palavra.
Porque é dela, é a palavra que produz ela. Então, ela não funciona fora da palavra. Isso aqui é bom a gente explicar para os outros que sempre tem um aí querendo inventar graça, né? Então, vocês estão entendendo? Tudo que nós vamos fazer na casa de Deus é por fé. Tudo. Quando nós vemos Gideão, que ele foi, voltando lá no Antigo Testamento, quando Gideão enfrentou os medianitas, ele somente com 300 homens, enfrentando milhares e milhares de homens que estavam no exército dos medianitas, que o exército dos medianitas já tinha vencido o povo de Israel, venceu o povo de Israel com todo o seu exército. Agora lá vai Gideão com 300, só 300 homens, sendo que só homens que estavam dispostos a lutar, mesmo com medo, tinha 32 mil. 32 mil, não é isso? Então, quer dizer, Deus reduz para 300. E lá vai Gideão. Agora, só que Gideão, ele fez uma prova com Deus, né? Do novilho, os irmãos sabem a história, se o novilho manda ser seco, né? Todos conhecem a passagem de Gideão. Fez a prova. Amém. Deus falou com Gideão, amém, importante. Mas aquele sinal não era suficiente. Não era suficiente. Ele gerava dúvida ainda em Gideão. Não pelo fato que não foi Deus que fez o sinal. É pelo fato de 300 vencer milhares e milhares. Na lógica humana não tinha condição. Não tinha lógica. Não tinha lógica. Então, essa questão que fazia com que a fé de Gideão, ela se tornasse, ofuscasse sua fé, colocasse uma dúvida. E a fé não pode ter dúvida. Então, Deus, o que Deus fez? Sabendo Deus o que estava acontecendo com Gideão, então Deus deu para ele o último sinal. Não é isso? Deu o último sinal e falou assim, Gideão, eu quero que você desce lá no arraial dos medianitas, escuta o assunto lá. E lá você vai ter a fé total. A sua fé vai aumentar total. Hã? Não desmereceu. O primeiro sinal que ele pediu, o primeiro sinal. Então, normal, né? Deus respondeu o primeiro sinal. Mas ele ainda ficou, mas a dúvida de Gideão é que eu quero que os irmãos entendam. Não é aquela dúvida que Deus não pode fazer. É o que nós estamos explicando. É aquela dúvida assim, é se nós vamos vencer. Será que nós temos condição? Mas Deus pode fazer. Entendeu? Ele sabia. Por isso que ele não duvidou de Deus em momento nenhum. Mas ele duvidava assim, gente, será que nós, né? Deus, eu sei que ele pode, mas e nós? Mas não fazer, só não tem jeito. Então Deus, sabendo disso, o próprio Deus já guiou ele. Vai lá, Gideão, eu preciso que você ouve alguma coisa para a sua fé ser triplicada. E eu nunca tinha tido aquele tipo de experiência, né? Justamente. Você acredita assim que, igual a Bíblia fala, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas assim, certos tipos, não estou falando nem questão de falta de fé, mas certos tipos de temor que a pessoa possa ter, ou dúvidas, mas não essa dúvida, assim, de pensar que Deus não tem poder, essas coisas não. Mas, assim, dependendo da estrutura da pessoa, né, o grau de experiência que a pessoa tenha, que às vezes a pessoa nunca experimentou, nunca teve aquilo, Deus vê de outra forma? Porque, por exemplo, no caso de Moisés, quando Deus mandou ele falar para a rocha, ele falou, você acha que Deus vai abrir, vai mandar água para você, seus rebeldes? Naquele momento ele meio que oscilou, mas ele tinha uma experiência muito grande. Já sabia. O caso de Gideão, como a irmã falou, não tinha, primeira vez que o Senhor fala com ele, né? E mostra para ele, apesar dele ver todos os sinais, o anjo aparece para ele, aquela coisa toda, guiou ele a um certo nível, né? Porém, veio aquela questão com Gideão. Agora Deus vai lá, o próprio Deus, irmãos, olha para você ver,
quando as coisas é feita por fé, o próprio Deus te guia. Como diz, a fé te guia. O que Deus fez? Desce lá, Gideão, escuta uma coisa, que aí a sua fé vai triplicar. Aí você vai com tudo. Mas primeiro você tem que ouvir uma coisa ainda. Era o sinal de Deus. E não era o sinal que Gideão pediu a Deus. É o sinal que Deus estava dando para ele. Para aumentar a fé dele. Gideão não pediu aquilo. Deus que deu a ele. Seria como assim, vamos supor, porque tem gente que ele já sempre duvida de tudo mesmo, já tem uma tendência à incredulidade. Mas no caso de Gideão era diferente, é como se a fé dele fosse uma fé viva, vamos dizer assim, talvez, né, como um grão de mostarda em desenvolvimento, que Deus precisava trabalhar ela. Não era aquela fé reprovada, era uma fé em desenvolvimento. Em desenvolvimento, verdade. Tremendo, tremendo, né? Então, agora você vai ver, lê o versículo para mim aí. Juízes 7:9, agora você vê, quando Deus fala com ele. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço, pura ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos e descerão ao arraial. Então desceu ele e o seu moço, pura, até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. Viram? Aí, conta o resto. E os medianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar, em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem, o seu companheiro, um sonho, e dizia, eis um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos medianitas, e chegava até as tendas, e as feriu e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu seu companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os medianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos medianitas nas vossas mãos. Viram aí? A fé vem pelo ouvir, não é? Eu ouvi a palavra. Olha você vê, eles ouviram a palavra. Na hora que ele ouviu, o Senhor te deu. O Senhor deu para ele naquela hora a fé dele subiu, chegou no limite que precisava. Entendeu? Mas o próprio Deus guiou aquilo para que a fé dele fosse aumentada. Essa questão de ter medo é a palavra que você mais ouve no Antigo Testamento. Toda vez que Deus manifestava aos seus profetas, ele disse, não tenha medo, não temas. Quer dizer, não temas, quer dizer, não tenha medo. Porque sempre, todo homem sempre teve medo. Todo mundo tem medo. Porém, não quer dizer que eu tenho medo, é que eu não tenho fé. Mas a gente teme, né? Não pelo fato de que Deus não pode, a gente teme por causa da gente, né? O Pedro? A Juliana estava falando de Moisés, né? A Juliana está falando no caso de Moisés, na situação da rocha. Aí quando Jesus chama Moisés, né, para ele liderar o povo, né, ele fala que não consegue porque ele é gago, né? Aí Deus chama Arão, né? Mas naquilo lá foi falta de fé? Não, é medo, porque ele não sabia falar perfeitamente. Acredito que Moisés, ele pensou, Faraó fala muito bem, ele é um rei, né? Ele é um rei do Egito. Eu não sei falar direito. Eu vou chegar lá para falar com o faraó, ele não vai me ouvir. Então, por isso que ele estava com medo, né? Então o Senhor falou assim, então chama Arão, entendeu? Chama Arão para ir para ser o seu profeta e você será como Deus. Mas Deus não tirou de Moisés a autoridade máxima. Ele era a autoridade máxima e Arão, seu profeta. E assim, vale lembrar que ele estava começando também. A jornada dele ali, né? Justamente, começando sua jornada. A irmã?
Não, ô pastor, esse negócio que a Juliana falou, né? Em questão da fé de Gideão está em desenvolvimento, né? Foi ao contrário, igual aquele capitão do exército em Samaria, que quando o Senhor falou que ia prover para Samaria, ele imediatamente duvidou do Senhor. Então ali o Senhor falou assim: você vai ver, mas não vai comer. Então é muito diferente, né? Porque, igual a Juliana falou, Gideão estava com a fé em desenvolvimento. Então, assim, ele não duvidou que Deus não era capaz de fazer, entendeu? Ele era, igual a Juliana falou, uma coisa nova para ele, né? Já o capitão do exército em Samaria já duvidou que Deus seria capaz de fazer aquele milagre e ofendeu a Deus, né? Ofendeu. Lê até o versículo, é bom haver as duas comparações, para as pessoas entenderem as duas comparações. Lê o versículo aí para os irmãos verem. Parece as mesmas coisas, não são. Porque um teve medo e o outro já teve, ele desafia Deus, né? Tá aqui? 2 Reis 7:1. Pode ler. 2 Reis 7:1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Viram aqui? Eis que o Senhor, se o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso? Ele diz assim: será que Deus pode fazer isso? Está vendo? Ele não era só a questão de... Ele desafiou a Deus. Eliseu então disse: você vai ver, mas você não vai comer. Né? Para você ver que o Deus tem poder. Não, foi Deus. O profeta, ele estava por Deus. Né? Muitas vezes essa questão que a pessoa pensa assim, né? O profeta ali falou, o profeta, quando ele pode dar seus conselhos, deu seus conselhos, alguns conselhos, eles conversando normal, né? Igual Natan, né? Natan foi lá conversar com Davi, foi lá bater um papinho com Davi, e então lá Davi, eu quero fazer isso, o profeta, não, pode ir, Deus está contigo, mas ele, era um papo que estava batendo. E na hora que ele falou que Deus ia, Deus falou: opa, peraí, profeta, volta lá. Quem falou com você que eu mandei você fazer alguma coisa lá? Entendeu? Mas aqui não, aqui Eliseu já estava falando por Deus. Ele estava, como diz o Senhor, estava falando na boca dele. O cara vai e desafia. Aí ele falou a palavra, já era por Deus também, você vai ver, mas você não vai comer. Entendeu? Então quer dizer, ele já estava falando por Deus naquela hora. Então vocês observam que assim como Gideão foi aumentado, a fé dele foi impactada. O próprio Deus fez para impactar a sua fé. Tem certas obras, irmãos, que a gente faz, né? Certas atitudes que a gente toma, que o próprio Deus guia aquela atitude. Talvez a gente não está com aquela fé toda para fazer aquela obra, né? Mas o próprio Deus vem e te reveste, porque ele precisa daquela obra. E aquela obra vai ser feita por você, né? Então o Senhor vai te impactar naquela obra, né? Ele vai te fazer caminhar, vai te preparar, vai te encher, vai te revestir para você falar com autoridade, porque ele precisa daquela obra. Os irmãos lembram, já aconteceu. Eu falo isso de experiência própria, os irmãos, já aconteceu com nós. Os irmãos lembram aquela vez que nós marcamos a oração 6 horas da manhã? A semana toda? Eu cheguei, falei com cada um, fui falar com cada um, né? Gente, eu estou querendo marcar a oração 6 horas da manhã, porque todo mundo trabalhava. Como é que alguém saiu, a pessoa sai para o serviço? A Giovana mesmo era 7 horas, né, da manhã, que ela saía para trabalhar. Ali vim para a igreja 6 horas para orar, para ir, depois para o serviço, né? E outros também trabalhavam mais cedo. Então, assim, nem todo mundo vai dar. Olha você vê. Mas isso para Deus foi visto como uma falta de fé minha. Falta de fé minha. Então eu fui falar com cada um, gente. O que vocês acham? Eu não vou não. Não vou dar não, porque eu tenho que trabalhar, que não será mais. Falei, também não vou não. Não precisa nem contar comigo. E aí, beleza, né? Eu falei, Jesus, agora ninguém está querendo, então deixa para lá. Não vou fazer nada.
quando eu cheguei na igreja, aí quando eu cheguei no final do culto, que eu já ia, irmãos, que eu já ia falar assim, irmãos, o que os irmãos acham de nós? Eu já ia falar isso com a igreja. O que os irmãos pensam de nós aqui? O que eles acham de nós marcar uma oração 6 horas da manhã? Eu já ia falar o senhor, opa, o senhor falou, na hora, em cima do altar, me corrigiu, de forma nenhuma, marca a oração. Marca a oração. Aí, quando eu ia falar o que vocês pensam, irmãos, amanhã nós vamos começar a oração 6 horas da manhã. Já mudei a ideia. Todo mundo veio. Até os que falou que não vinha de jeito nenhum, foram os que vieram. Todos vieram. Mas por que Deus fez eu fazer dessa forma? Porque Ele tinha interesse naquela obra. Então, Ele mesmo deu fé. Está vendo? Ele moveu a fé para que aquilo acontecesse. Então, vocês estão vendo? Não é que eu estava com tanta fé, não. É porque Ele moveu, porque Ele precisava daquela obra. E não foi só isso, foi muitas coisas que Deus fez, né? E tudo que nós temos que fazer nas coisas de Deus tem que ser por fé. Porque quando não é por fé, ela não tem como prosseguir. Eu lembrei, pastor, foi de Zacarias e foi Maria, né? Porque quando o anjo falou com Zacarias que Isabel ia ter um filho, ele ficou mudo porque ele não creu totalmente, né? Justamente. Já a Maria, ela perguntou do mesmo jeito, mas não foi uma dúvida que ela teve. Justamente. Vamos ler os dois aí. Interessante. Quer dizer, fizeram a mesma pergunta, só que sentimentos diferentes, né? A pergunta era a mesma. Zacarias é Lucas 1. 18, né? Uhum. 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade? E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. E eis que ficará mudo, e não poderá falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que o seu tempo há de se cumprir. Viram? Isso aí, olha isso aí, a pergunta dele. Volta aí, o 19. 18. Então diz Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e a minha mulher é avançada de idade. Olha a pergunta que ele fez, não foi? Agora vamos lá na pergunta de Maria. Isso é a mesma coisa. 34. Aí no 1 e 34, olha você vê. A Maria fez a mesma pergunta. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? E, respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Viram? O Zacarias, o anjo falou assim: você vai ficar mudo. Porque ele duvidou. A Maria fez a mesma pergunta, só que o anjo não falou que ela ia ficar muda. Está vendo aqui? Por quê? Sentidos diferentes. De formas diferentes. Eu até lembrei, porque uma coisa que eu sempre falo, é por isso que a gente não pode usar uma situação bíblica para justificar alguma coisa que a gente pensa ou está fazendo. Porque você pode estar fazendo com um sentido. Justamente. E aquele que você está usando para se justificar, com outro sentido. Com outro, justamente. Outra questão, entendeu? O Paulo? É a mesma situação, só que foi diferente, né? Foi a questão da Sara, né? Quando o anjo falou da questão lá de ter filhos. Isso, que riu. Ela riu. Abraão também riu. Só que foi diferente. Justamente. Vamos lá para os irmãos ver. Duas situações idênticas, porém sentimentos diferentes. Já não dá, não deixa a fé funcionar. Atrapalha.
Justamente, verdade. Justamente, verdade, justamente. Acharam? Gênesis 17? Gênesis 17, 15. O Abraão. Gênesis 17, 15. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei e será a mãe das nações, reis de povos sairão dela. Pode ir. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Deus a Abraão: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. Amém. Agora vamos lá. Tá vendo? Abraão dobrou, riu e fez a pergunta. Um homem de 100 anos vai poder ter filho, uma mulher de 90 anos? Não é? Agora vamos lá. A Sara. 18:11. E Abraão e Sara, já velhos e adiantados em Volta idade, o 10. Aí. e disse: certamente tomarei para ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-se Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: pois que riu-se Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Pode ler um pouquinho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não diga isso, porque te riste. Viu? O anjo repreendeu ela. Por que você riu? Né? Não, mas eu não ri, não. Você riu. Falar para o anjo que você não riu? Se ele sabe, ele viu. Por que você não riu? O anjo não brinca com ninguém, não, irmão. Você riu. Ela não acreditou que Deus, por causa da sua idade. Abraão, eu creio que ele riu. É aquela coisa, eu depois de velho, gente, né, vou ter um filho agora. Entendeu? De alegria. Já a Sara de dúvida. De dúvida. Então, vocês estão vendo, irmãos? É onde que eu estou falando com os irmãos, a questão da fé. A que nós fazemos por fé. Agora, essa fé aqui, de Gideão, você viu que o Senhor entrou nela. Deus entrou para que ele realizasse aquela obra. Então, ele não tinha condição, Deus entrou. Como a cura daquele menino também, o pai não tinha fé para acontecer o milagre. Deus acrescentou fé nele, para que o milagre acontecesse na sua vida, não é? Vamos conferir lá. O pai do lunático, né? Deus acrescentou a fé para que ele pudesse realizar aquela obra. Lázaro. Ele não tinha morrido. Justamente. Quem falou foi Maria ou Marta? Maria, né? Se o Senhor tivesse chegado antes, ele não tinha morrido. Né? Que ele ia ressuscitar. Por quê? Até o momento ninguém tinha ressuscitado, né? Então, quer dizer, ela teve aquele, meu Deus, agora a ressurreição do último dia. Não, se crer, você vai ver a glória de Deus, né? É Marcos 9. Marcos quanto? 9, pode começar do 14, sim? Marcos. Só aquela parte que ele fala ajuda. Só aquela parte? No 24. Marcos 11, 24. Ó, Marcos 9, 24. Marcos 9, 24. Não, volta aí, volta no 20. Começa no 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir.
Mas, se tu pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, diz, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Viu? Quer dizer, ele cria, porque ele tinha fé, porque ele foi até Jesus. Senão nem lá ele ia, se não tivesse fé. Mas ele tinha fé para ir até Jesus. Só não tinha fé para receber o milagre. Para receber o milagre ele já não tinha. Só que ele pediu a Jesus naquela hora, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Porque Jesus questionou ele. Quando ele chegou para Jesus, o senhor pode curar ele? Ele falou, você pode crer? Aí ele diz assim, ele entendeu, Jesus questionou ele. Naquela hora ele fez uma análise, espera aí, acho que eu não tenho tanta fé assim não. Eu estou aqui querendo falar alto, mas não estou com essa fé toda não, viu? Então ele pediu Jesus ajuda a minha incredulidade. Então Jesus foi e ajudou ele, Jesus foi lá e curou o menino. Está vendo? Curou o menino, que usou, porque aquela obra precisava ser realizada. E aquele homem humilhou. Ele humilhou diante de Deus e Deus, ele não tinha fé necessária para receber. Mas como ele humilhou, Deus deu fé para ele. Me parece que quando os discípulos, não sei se até aqui mesmo, foi expulsar o demônio do menino, o que o Senhor falou? Por que nós não expulsamos demônios, Senhor? Ele não foi por causa da vossa fé? É isso que Jesus falou? Vê se é isso mesmo. Faltou fé, não é? Vê se aí um pouquinho para frente aí. 14? (14:18). Ah, tá. Marcos 9, o 14 e o 18. Olha para você ver. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutis com ele? E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o panha, despedaça-o, e ele escuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. E ele respondendo-lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. Amém. Eu acho que esse aí mesmo, porém em outro livro, né? Aí as perguntas dizem, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Ele disse, por causa da vossa fé. Mateus? Mateus 17, a partir de 19. Pode ler, Mateus 17, a partir de 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Viram aqui? Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? O discípulo não conseguiu. É o mesmo, né? É o lunático, não é o menino lunático isso aqui? É o mesmo demônio. E tem uma coisa, quando eles não conseguiram expulsar o demônio, eles começaram a brigar com o pai do menino, não é? Aqui era duas questões, na verdade, né? Além deles estar com a fé pouca, essa casta de demônio, aquela casta especial, precisava de jejum e oração. Justamente. Eles podiam ter uma fé de mover montanhas, mas sem oração e sem jejum eles não iam conseguir expulsar. Justamente. Né? Então vocês estão vendo que eles não conseguem expulsar e perguntou a Jesus, por que nós não conseguiu? Aí Jesus disse, por causa da vossa pequena fé. Essa primeira parte, igual a irmã falou, essa primeira parte, por causa da vossa primeira fé, por quê? Eles foi fazer aquela obra sem fé. Tipo assim,
É só eu chegar lá e falar, em nome de Jesus, vai embora e sai. E não é assim. Você tem que acreditar que ele vai sair, ué. Isso chama fé. Tem que crer que o diabo vai sair. Não é aquele negócio, sai no nome de Jesus. Ué, não é assim não, ué. É fácil demais, é só chegar e falar o nome de Jesus. Deixa eu só Pois assim ninguém ficava demoniado, né? Todo mundo estava liberto. perguntar uma coisa. Então, no caso aqui, igual ele falou assim, né? Por causa ele afirmou, vocês não puderam expulsar por causa da vossa pequena fé. Então, ele afirmou que era por causa da fé. E logo em seguida ele fala, mas essa caça de demônio não se expulsa, senão... No caso aqui, esse tipo de caça de demônios, a oração em jejum, ela seria necessária para ampliar mais essa fé, alguma coisa na fé, intervir naquela fé, para poder expulsar aquele tipo de demônio, ou era outra coisa? Eu acredito que esse jejum, oração, ele dava Ousadia? a ousadia. Então, o tipo poder, assim, o poder. entendi. É o poder. Aquela autoridade mesmo, A fé, né? a crença, né? Aham. Realmente ele crê no milagre. Mas então, de Deus. porque... Só uma E já o dúvida. jejum, a oração, já era o poder, aumentar o poder deles, a autoridade. Entendi. Mas eu falo assim, porque assim, normalmente quando você está com muita ousadia, muita autoridade, a sua fé está muito ampliada, porque ninguém enfrenta qualquer coisa com autoridade e muito poder se você não tiver com a sua fé elevada, porque senão você recua, não é? Tá bem ligado essas duas coisas, não tá? Tá. É igual, por exemplo, irmãos, você sabe que os demônios, tem a classe de demônios, tem principados, tem o príncipe dos demônios. Então, quer dizer, você pega um demôniozinho lá, um exemplo, né? Um demôniozinho lá, né? Quer dizer, um pé de chinelo, então qualquer um dá uma falainha com ele, ele vai embora. Mas você pega um príncipe, ele já é mais poderoso, ele tem mais força. Ele não é um pé rapado, né? Então, com esse aí, não vai ser, vai chegar lá que você está numa fraqueza danada, com a barriga cheia de salgadinho, de coxinha, que vai sair, não. Com o príncipe, você vai ter que estar em jejum e oração, porque você também vai ter que estar num certo grau de autoridade para mandar embora. É onde Jesus falou assim, o jejum e oração dá você aquela autoridade grande, né? E a fé quer dizer, dá para você a crença que realmente vai acontecer. Tá vendo? Então, por exemplo, assim, além de que ele não tinha fé e ainda não tinha nem jejum e oração, porque eles não jejuavam mesmo, né? Jesus estava jejuando para eles. Então, eles não estavam jejuando, então não tinha poder para expulsar. Mas na hora que Jesus morreu e ressuscitou, ele já começou a jejuar. Então, aí já não tinha demônio que parava na frente deles mais, né? Aí caía tudo. Outra pergunta também, que não está explícito aqui, mas assim, quando os discípulos de João questionaram Jesus porque os discípulos deles não jejuavam, aí ele falou assim, os filhos, né, não jejuam no esposo, eu até esqueci agora exatamente, mas os irmãos sabem o que o noivo, né? O noivo, o noivo está ali, os que estão no... essa parte aí. Então, tipo assim, não havia uma necessidade. Então, Jesus não impôs uma necessidade enquanto ele estava presente deles jejuar. Então, se não havia uma necessidade, quando Jesus fala que essa caça tinha que ser expulsa com jejum e oração, então essa obra que eles estavam fazendo não era para eles ter feito, aliás, eles fizeram porque alguém levou até eles. Levou até eles, mas não era uma obra que Jesus queria que eles fizessem. Quando foi para eles fazer, o Senhor deu autoridade. Já deu autoridade. E aí eles foram expulsados em jejum e oração e tal, na obra que Jesus mandou eles fazer. Aí eles curaram, expulsaram o demônio, e eles voltaram até felizes, né? Nossa, Senhor, no teu nome até os demônios não sujeitam. Justamente. Então quer dizer que era uma obra, não era para eles. E justamente, ali é um ponto até interessante. Quando Jesus enviou eles para expulsar os demônios, não sei se esse lunático veio depois que eles já tiveram feito aquilo, talvez eles até animou expulsar do lunático também, mas só que eles não entenderam que naquele momento que Jesus enviou eles, os 70, né, que Jesus enviou, o Senhor deu o poder dele para eles, indiferente se eles tinham jejuado, se eles não tinham, deu a autoridade de Jesus. E vocês sabem que tudo que foi escrito na Bíblia é para o nosso ensino, não é? Deu autoridade para eles foram lá e expulsou. Mas depois dali, você viu que a gente não vê mais coisa assim. Aí quando chega esse jovem lunático, eles já não conseguiram expulsar, não é? Agora Jesus falou assim, não, isso aí só sai com jejum e oração.
Tem que ser jejum e oração. Por isso que Jesus vivia em jejum e oração. Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele tendo toda a fé, ele sendo a palavra, ele vivia em jejum e oração, porque essa casa de demônio só sai em jejum e oração. Mas, porém, só que tem um outro ponto mais interessante. O jejum e oração seria a autoridade de um grau maior. Mas a gente não vê. João Batista expulsou algum demônio? Não vi. João Batista não jejuava? Os discípulos de João não jejuavam e não oravam? Por que eles não expulsavam demônio? Não tem registrado na Bíblia. Não é? Os discípulos de Jesus expulsavam demônio. E não jejuavam e nem oravam. Mas o de João não expulsava. Entenderam agora? Que, na verdade, o poder do Evangelho, a fé impactada agora, ela começa com Jesus, quando Jesus dá aos discípulos. Aquela fé para expulsar demônio, curar os enfermos, né? Operar obras. João Batista não curou nem dor de barriga de ninguém. Mas ele tinha o Espírito Santo e tinha poder e autoridade para executar a obra que ele foi enviada. A missão dele, ele tinha uma o autoridade. O propósito que Deus queria para ele, né? Justamente, tinha uma autoridade e uma fé tremenda. Que a Bíblia fala que não existe nenhum homem maior do que João. Ele é o maior profeta, mas ele é menor do que os anjos. E Jesus falou de autoridade. Ele é menor que os anjos e maior que os homens, né? Então, quer dizer, mas já para os discípulos, não, Deus deu aquele poder. E dali, com Jesus, é que começa essa fé de expulsar demônio, curar os enfermos, os dons espirituais, apesar que os dons espirituais apareciam no passado, só não estava registrado lá cada um deles, né? Os dons espirituais, revelação, profecia, e aquela coisa foi vindo ali. Agora, tudo pela fé, né, irmão? Justamente. Uma pessoa que tem o dom, é como se diz assim, uma pessoa autorizada. Ele é autorizado para aquele ministério, para aquele dom espiritual. O que não tem, não quer dizer que ele não vai fazer. Se o Senhor quiser curar alguém através das mãos dele, ele vai orar e Deus vai curar. Porque o poder é de Deus, né? Mas quem tem o dom é diferente. Agora, só que quem tem o dom, ele precisa da fé. Está vendo agora? Ele precisa da fé, que ele pode ter o dom, mas se ele não tiver fé, não acontece. Mesmo ele tendo o dom. Né? Irmão? Tinha. O missionário, ele tinha uns pontos maiores. Além dele ter o dom, além dele ter a fé, ele tinha o dom tanto de cura, dom de maravilhas, né? De profecia, no final dos seus anos ele começou a profetizar também. Ele tinha muitos dons, o missionário Davi Miranda. Porém que ele tinha um ministério. Ele tinha um ministério. E o que eu falei com os irmãos aqui, que quando Jesus deu poder aos discípulos, os discípulos não estavam em condição, mas Deus deu a eles. O missionário também tinha essa autoridade, porque como Deus chamou ele no ministério, todos que pertenciam ao seu ministério tinham a autoridade que estava nele. A autoridade que Deus deu para ele, os obreiros também realizavam a mesma obra. Não pela obra do obreiro, a obra do missionário. Na obra do missionário. Na hora que os camaradas saíam da igreja, acabou. Sumia tudo. Assim, não, só uma comparação assim. Mas igual quando Deus tirou do espírito que estava sobre Moisés e distribuiu para aqueles 70. Justamente. É interessante, você viu? Deus tira o espírito de profecia que estava em Moisés e semeia sobre 70 anciões. 70 anciões e eles profetizam. Mas o espírito que eles profetizaram de Deus é o que estava em Moisés. Não era o que eles tinham.
Elias profetizou pelo Espírito que estava nele, né? Eliseu profetizou pelo Espírito de Deus que estava nele. Mas aqueles 70, não, o Espírito não estava neles. Mas Deus tirou de Moisés e colocou neles. Né? O Espírito de Deus saiu de Moisés, entrou neles, eles profetizaram e eles voltaram de novo. Depois daquele dia, nunca mais. Entenderam? Mesma forma foi o missionário. Algumas pessoas que pertenciam ao ministério, qualquer um, não precisava nem ser obreiro, não, até os irmãos, até as irmãs. Qualquer um que levantasse a mão para orar, acontecia o milagre. Se cresce. Por quê? É porque a autoridade estava nele. Então estava nele e em todos aqueles que tivessem no seu ministério. Deus deu autoridade, porque ele não tinha só um chamado de ser só um pastor que ia tomar conta da igreja. Ele era alguém, igual o nome que ele foi, né? Ele foi alguém que atingiu o mundo todo. Então ele não é simplesmente, né? Tinha um chamado especial, né? Então vocês estão entendendo, irmãos? Assim, mas tudo é pela fé. Aqueles discípulos, quando foi expulsar o demônio, não teve fé. É tipo assim, aqueles homens que, além de estar errado que foi expulsar aquele demônio também, os filhos de Cefas, eles, além de estar errado, não conheciam a Deus e ainda estavam sem fé. Eu expulso vocês no nome do Jesus que Paulo prega. Nem ele mesmo conhecia esse Jesus, não era? Pastor, eu fiquei com uma dúvida em relação ao missionário. No caso, né, como ele faleceu, se lá ele tivesse orado, Deus levantaria uma outra pessoa para dar continuidade, essa pessoa teria também esse mesmo poder ou era só algo que era com o missionário? Não. Se o Senhor tivesse levantado, levantaria com a mesma autoridade, igual Elias e Eliseu. Elias, não que Eliseu tivesse o ministério de Elias, mas ele tinha o espírito de Elias, né? Autoridade, o espírito, a porção dobrada do espírito que estava em Elias, né? Ele pediu porção dobrada. Ele realizou mais milagre do que Elias, mas Eliseu não tinha o ministério de Elias. O ministério de Elias não tinha, é único. O ministério de Elias é único. Tanto que ele vem 3 vezes, né, na terra. Igual missionário. O Senhor, alguém vai falar, está vendo, o missionário não foi um bom pastor, porque se ele fosse um bom pastor, ele se preparava o segundo. Uai, a obra não é de Deus? Se Deus precisasse do segundo substituto, ele tinha levantado. Se Deus não levantou, por que não vai se levantar outro segundo? Nem levantou e nem vai se levantar. Era de Deus a obra. Outra pergunta. Então, aí que entra, que mesmo se Deus tivesse preparado no caso, do jeito que eles estão fazendo agora, eles não conseguiriam impedir? Porque lá eles mudou o pensamento, né? Mas mudaram o pensamento porque ele faleceu. Não, mas vamos supor, se Deus tivesse deixado alguém, eles entraram outra visão, né? Eles já tinham outras coisas em mente. Mesmo aí, se Deus tivesse deixado, eles não conseguiriam colocar em prática tudo que eles colocou agora, não, né? Aí não conseguiria. Ah, tá. Não tinha como eles levantar, porque o outro que ia se levantar, ele ia levantar com autoridade. Tanto que o missionário, antes de morrer, falou assim, quando eu partir, todo mundo já viu, né? Ele falando. Eu não sei, quando eu partir, até o dia que eu partir, eles vão me respeitar. O missionário falou muito bem claro isso. Até o dia de eu morrer, eles vão me respeitar. A diretoria vai me respeitar. Depois que eu partir, eu não sei quem vai vir. O missionário fala dessa forma, eu não sei quem virá. Agora, se o que vier, ele aceitar, né, essas coisas, já são derrotados. Ele deixou muito bem claro, já deixou explicado. Porque quando Deus preparou Josué para dar continuidade no caso de Moisés, eles respeitaram, fizeram as maravilhas para aumentar também até a fé de Josué, né? Justamente. Mas, então, quando Deus determina um sucessor, então, mesmo que as outras pessoas se levantem com outro pensamento, eles não conseguem prevalecer, né? Não consegue. E vocês podem ver que, olha, você vê, a irmã citou até um ponto interessante. Quando Deus levanta Josué, Deus honrou Josué. Ele honrou. Você vê que eles param, Moisés já para antes do Jordão, e Deus falou com Josué, Josué, eu vou te honrar na frente de Israel. Então você santifica a sua vida que eu vou te honrar para que eles vejam que do mesmo jeito que Deus estava com Moisés, estava também com Josué. Entendeu? Então todos respeitaram Josué.
Mesma forma como respeitou Moisés. Entenderam? Acha o versículo aí. Com certeza. Justamente. Você pode ver que a gente sempre tem na mente, né, irmãos? Ah, tá, o pai morreu ali, o sucessor vai ser o fulano, vai ser o cicrano, vai ser o bertano lá, vai ser o sucessor. Mas você pode ver que até o próprio missionário já deixou claro. Eu não sei quem será o próximo. Eu não sei quem virá, né? Então não tinha como. Se Deus não tinha revelado para ele, e a obra de Deus tinha entregado na mão dele, e ele falou assim, eu não sei quem será, o próximo que vai vir, né? Acharam? Josué 4:14. Naquele dia o Senhor agradeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como havia temido a Moisés todos os dias da sua vida. Viram? Naquele dia, o Senhor o quê? Engrandeceu Josué. Deus fala com ele, eu vou engrandecer você diante do povo para que eles creiam. Não é? E eles creram. Então, vocês estão vendo, irmãos? Pastor, eu não sei se eu estou certo, e claro que são casos diferentes, né? Mas até no caso de Corá, Datã e Abirão, quando se levantaram contra Arão, né? Mesmo que foi em outro sentido, mas Deus mostrou para o outro povo que temeu, que estava com Arão, que era o sacerdócio, era da família de Arão, né? Justamente, quando Deus faz a planta lá florescer, Deus mostrou que não era Moisés que estava chamando seu irmão para tomar conta. Era ele mesmo que estava colocando o Arão para tomar conta do sacerdote, do sumo sacerdócio, né? Mas então vocês estão vendo, irmãos? Se você vai fazer uma oração, né? Isso já aconteceu muito na igreja, já falei para os irmãos. Até a questão da... Quantas vezes... até hoje, Deus usa muito, muito isso. Na questão da oração, quando a gente está orando, né? Deus me deu uma graça, que na hora que eu estou, muitas vezes quando eu estava orando, e quando eu estou orando até hoje, Deus ainda, né, mantém, né? Na oração que a gente está fazendo, para que eu estou revelando sua vida. Já viu? Não é eu, Deus, né? Deus revela, Deus fala. Talvez a pessoa está com a dúvida lá, não contou nada para ninguém, chega na hora que começa a oração, Deus começa a falar através da oração e fala com a pessoa. Não é isso? E a pessoa entende. Isso já aconteceu muitas vezes, todo mundo que testemunha. Não é isso? Mas para isso, a gente tem que ter fé. Não é coisa que eu vou, deixa eu só orar aqui que Deus vai falar com todo mundo. Não é assim, não. Eu tenho que acreditar que Deus vai falar. E Ele fala. Entendeu? Eu vou ler o versículo. Eu vou ler o versículo. Não, só abrir a Bíblia aqui. Né? Aí todo mundo vai pensar, não, é só a gente chegar lá e abrir a Bíblia e Deus está falando. Não. Isso não. Pode abrir a Bíblia tanto que quiser. Pode ir para cá, pode ir para lá. Mas se a pessoa tiver fé, ele teve fé, e Deus deu a graça, e ele tem fé, ele vai abrir, toda vez que ele abrir, é uma profecia. É uma profecia. Tudo depende da fé. E nós temos que ter fé, né? Eu vou orar, vou fazer uma... Irmão, vamos fazer uma oração aqui para... Vamos orar para o povo de Israel. O pessoal está lá naquele confundão de mundo, nós estamos aqui. Nem conhece nós também não conhecemos eles, não é? Vamos fazer uma oração para eles. Deus toca, vai lá e faz uma oração para Israel lá. Você tem que vir com a fé para orar. É só continuar você orar. É pela fé? Você ora, muda lá. Na hora muda lá. O que nós estamos aqui? O que está acontecendo lá, gente? Muda. Porque tudo é por fé. Tudo tem que ser por fé. Agora, se nós vamos fazer aqui o que nós estamos sentindo aqui de orar para o Iraque, que o Iraque tem não sei o quê, vamos sentir de orar para os Estados Unidos, pode orar até a boca arder, não vai acontecer nada, você está sentindo, emoção da carne, né, e faz aquelas orações bonitas, quase chorando, que tem todo, não funciona, isso funciona, tudo é pela fé, se tem fé, funciona, né, naquilo que é segundo a palavra, então tudo que você for fazer nas coisas de Deus, é por fé. Eu estou indo lá na igreja lá,
estou indo lá limpar a igreja, vou limpar a igreja lá, eu estou indo por fé, então vem por fé, que você vai ver que vai funcionar. Agora vem para cá, eu vou lá, porque tem que ir lá, né, gente? Ninguém quer limpar a igreja, então eu vou, ué. Fazer o quê? Né? Então eu vou lá. Perder seu tempo. Perder seu tempo, não é por fé. Não tem nada de fé nisso aí, não. Vou lá. Não, em nome de Jesus, Deus vai fazer uma obra. Né? Irmão, vamos fazer a campanha. Vamos fazer a campanha do Sal Grosso. Gente, a campanha do Sal Grosso, né? Nós resolvemos aqui fazer a campanha do Sal Grosso. Deus não mandou fazer nada. Pode fazer essa campanha do sal grosso, do sal, do açúcar grosso, né, da terra grossa, que vai ficar tudo na mesma. E sem fé ainda, não funciona nada. O Senhor ordenou e tem fé, irmão, vamos fazer uma oração aqui que Deus vai mover, isso aí vai mover. Tudo tem que ter fé. Se não tiver fé, não funciona. Os passos. 7 passos de oração. Bobagem, que né? O irmão já acostumou. E se nós fizermos por fé, funciona. Está funcionando. Não é isso? Ensinamento. Quando nós começamos a oração, não dava ensinamento. Não dava, nós só orava e ia embora para cá, cantava o hino e orava. Os irmãos já estão cansados de tanto orar, então vamos embora para cá, não precisa dar ensinamento não. Aí você vê, né? Deus usou a irmã Deus falou, opa, isso aqui é mesmo? Vamos lá. Aí você vê o que Deus fez. Tudo é por fé. Não existe nada nas coisas de Deus que é sem fé. Pedro, Paulo? Dúvida aqui. Estou com uma dúvida aqui. Quando Davi foi lutar contra o Golias, Deus proporcionou para Davi fé e ousadia para lutar contra o Golias? Fé. Ousadias? Deus deu ele fé e ousadia. Porque da onde que um menino daquele tamanhozinho, 1,50 m, é meu tamanho mais ou menos, né? 1,50 m, enfrentar um gigante daquele tamanhozão, mais de 2 metros o homem tinha, não era? Mais ou menos mais de 2 metros. E lá vai Davi enfrentar aquele homem e leva uma pedra. Não tem nem lógica. E como é que ele sabia que ele ia acertar a pedra? No cara todo tampado de armadura, todo coberto de ferro. Quer dizer, Davi foi lá, jogou a pedra foi logo no lugarzinho onde não tinha proteção. Puf, bateu e caiu. Tudo por fé. E tanto que é por fé que está escrito lá em Hebreus. Por fé, pela fé, Davi venceu Golias. Pela fé o Gideão fez isso. Pela fé o outro fez isso. Pela fé, então quer dizer, tudo foi por fé. Nenhum deles fez sem fé, né? Irmão? Que é só o medo. Vai entristecer. Justamente. Certas dúvidas, interessante, irmão falou. Certas dúvidas que eu estou desafiando a Deus. Tem certas dúvidas que eu só estou com medo. Então, a que eu estou com medo, o Senhor não vai me machucar, né? Me desprezar. Mas o que eu estou desafiando, duvidando, aí é errado. O irmão Manel? Não, pastor, e o Davi não deixou que a fé abalasse ele, né? Porque o gigante detornava era exército. Justamente. Né? E ele para encontrar com esse homem, a fé foi tremenda mesmo, se a gente parar para imaginar, né? Então. Que ele viu que era um homem, era um gigante que ele ia encontrar com ele. Justo. Né? E a fé dele foi tremenda, né? Que justamente, a fé é tremenda. Entrou no combate e Jesus guiou a pedra lá que derrotou o gigante. Tanto no livro de Hebreu fala que pela fé Davi fez isso, entenderam? Essa é a questão da fé. E ele fez aquilo por fé. Sem fé, irmão, nada funciona. Nilza? Mas a fé, assim, igual, muitas vezes a pessoa fala assim, eu tenho fé na fulana, na irmã, no irmão, que ele orar, a pessoa ser curada. Tem como, né? Assim, tem, também. Eu lembro quando o Preto, né, ele me chamou para ir orar para a mãe dele, que estava internada, né, no hospital. Aí ele falou assim, ô prima, eu quero que você ore para minha mãe, que ela estava com câncer, né? Eu quero que você ore para minha mãe, eu tenho fé em Deus, você ora para ela, vai ser curada. Eu sou prima, não fala assim não, viu? Eu não tenho esse poder todo assim não, né? O poder vem de Deus. Eu nunca orei para pessoa assim, ser curada assim não, né? Aí tá. Aí foi eu e a minha cunhada, aí chegou lá no hospital, aí eu tô assim, ai meu Deus, misericórdia, vim orar para a pessoa cancerosa, né? E a pessoa com fé, que eu vou orar, o Senhor vai curar. Aí eu fui
a tia estava, né, deitada lá, toda debilitada, né? Aí eu olhei para ela assim e disse, oh, meu Deus, misericórdia, eu tenho que fazer a obra aqui, né? Curar essa senhora, porque só o Senhor para curar, que eu não tenho poder nenhum, só o Senhor mesmo. E a pessoa está com fé que eu vou orar e vai ser curada. Aí eu fui e peguei nas mãozinhas dela assim, ó. E ela falou, oh, minha filha, eu tenho muita fé em Deus que eu vou ser curada, muita fé em Deus. Aí na hora eu falei, oh, meu Deus, só tenho que mandar logo eu aqui para orar para a senhora cancerosa para ser curada, né? Aí eu lembro que eu olhei nos olhos dela assim, os olhos dela brilhavam, eu sentia aquela fé tremenda que ela tinha de ser curada. Né? Graças a Deus, né? Ela foi curada mesmo, né? Depois de tanto tempo que ela teve o câncer, não teve mais nada, né? Hoje ela, né, está tranquila, mas eu vi que foi pela fé dela e a fé do filho dela, né? Que ela foi curada, né? Justamente. Tem essa questão Deus, também, né? Justamente. Né? Tem essa questão também, né? Muitas vezes você não vê, o pessoal estava lá com o disquinho do missionário, ligava o disquinho, não, tenho fé que Deus vai fazer a obra. Aí uns falavam, não, isso é idolatria. Uai, que idolatria é essa? Não tinha nada de idolatria, uai, o homem estava, Deus chamou, né? E tinha fé que amém, uai. Eu talvez não estou com essa fé toda, o outro tem, uai, amém, o que que vão? Deixa ele orar para nós. Uai, até hoje. Uai. Agora, a questão maior é que a pessoa, mas que já morreu, não pode ouvir, mas pode ouvir oração, porque a palavra de Deus é viva. Senão, nós não pode falar do Eliseu, do Elias, a palavra de Deus que foi escrita por eles, eles já morreram, não já? Mas a palavra que eles falou não era deles, era de Jesus. Porque o pessoal começa a criar pontos, né, malignos, e não é. Tudo que ele falou e fez foi por Deus, e que é de Deus é eterno. Né? Aí, irmã? Tem umas coisas engraçadas assim. Essa é a questão, por exemplo, da pessoa ter fé na gente, mas você não está com aquela fé toda, um exemplo. Mas pela fé que a pessoa está, Deus pode executar? Pode. Eu vou te explicar por que dessa pergunta. Teve uma vez que uma colega minha me pediu para orar para Deus entrar numa causa. E pediu assim, tipo assim, né, com muita fé que a minha oração ia resolver o problema. Só que aí eu esqueci, não lembrei do que ela vai orar, falei, eu esqueci de orar. Aí, depois, no outro dia, ela chegou e falou, muito obrigada pela oração, que Deus moveu poderosamente. Só que eu falei assim, mas eu nem orei, meu Deus, mas eu fiquei tão sem graça de falar com ela que eu não tinha orado. Aí eu fiquei impressionada com aquilo. Eu falei, meu Deus, mas eu nem orei. Foi por causa da fé dela, no caso? A fé dela, entendeu? A fé dela. Talvez, assim, ela falou, vendo você como uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem um bom testemunho. Sim. Ela falou assim, não, eu vou pedir à irmã, que a irmã tem um testemunho, ela vai falar, vai orar, e Deus vai fazer o milagre. Mas naquela hora, ela depositou confiança em Deus, né? E pensou, assim, se ela orar, vai acontecer. Falar que eu fiz alguma coisa, eu não fiz. Eu esqueci. Mas nela te falar, Deus já fez a obra pastor, lá. É assim que Deus trabalha. Nessa pergunta da Juliana, por exemplo, eu falei para o senhor, pastor, ora para mim, numa situação. Só que o senhor esqueceu, mas vamos supor, se naquele momento ali, eu tenho um exemplo, não sei se o senhor é canal de Deus ali. O próprio Deus, pela misericórdia da pessoa do senhor, ele pode honrar, mesmo sem ser o teu orado, igual a Juliana falou? Pode. Porque, como nós falamos, por exemplo, você é um ministro do Senhor, é um homem de Deus, né? E a pessoa veio pedir oração. Deus sabe que nós tem aqueles problemas do ser humano, esquece das coisas, não é uma coisa aqui, outra coisa. Deus já sabe disso. A pessoa veio e pediu, o Senhor ouviu. Meu servo esqueceu, mas eu vou abençoar lá, porque eu ouvi, eu não durmo, né? Deus não dorme, não dormitará o guarda de Israel, né? Então ele faz o milagre. Aí nesse caso, porque Deus está usando o Senhor como canal, né? Porque igual no caso Juliana falou, esse milagre, essa cura ou essa providência que essa irmã precisou, vai servir de testemunho diante do Senhor também, né? Justamente que a pessoa pediu e Deus fez a obra, né? Justamente, né? Pediu a irmã para orar a Nilce e Deus fez, né, o milagre através. Ô pastor, nesse caso também ela foi usada como canal, né? Tinha uma obra a ser feita e no caso ela foi usada como um canal de Deus para aquela obra, assim, falando assim, não tô falando que ela não tem condição não, falando assim,
às vezes tem alguma obra para Deus realizar que ele precisa de um canal, e o canal que tem ele vai usar pela misericórdia e da fé da pessoa, né? Justamente. Até Deus... pegando carona nisso que ele falou, de necessidade. Tem umas situações assim que são muito inusitadas, que parecem assim, fugir do padrão que a gente normalmente acredita. É igual um caso, por exemplo, do irmão que ele estava desviado, saiu da igreja mesmo, desviado. Quando ele era da igreja, ele tinha muito poder, muita autoridade, Deus usava ele para expulsar demônio, aquela coisa. Ele tinha muita autoridade de Deus. Ele desviou. Aí, uma certa feita, ele estava num lugar, não sei se era uma casa, e aí um demônio se manifestou naquele lugar. E ele já estava desviado, todo errado. E assim, só que as pessoas daquela família, ninguém tinha, eu não sei se eles não tinham conhecimento, se eles eram crente ou não era, não sei, mas assim, todo mundo ficou alarmado, ninguém conseguiu expulsar aquele demônio. Eu não sei se eles eram crentes também. E aí esse homem ficou, né, observando aquilo, e ele sabia como que funcionava, porque ele não era leigo, ele estava fracassado em tudo, mas ele sabia. E aí diz que ele foi lá, estendeu a mão, assim, com toda humildade, né? Não assim, também estou cheio de poder, porque tem pessoa que vem e acha que pode, né? Mas ele não. Aí foi com humildade e pediu Deus graça e estendeu a mão e o demônio saiu. Ninguém conseguiu, mas ele na graça assim que Deus deu naquele momento, e ele estava todo errado. Mas aí você acha que é por quê? Assim, porque tinha uma necessidade naquele momento. Naquele momento havia uma necessidade que aquele demônio tinha que sair. Ele a única pessoa que estava ali, que assim, tinha um dom, já tinha um conhecimento, teve autoridade e também humilhou também, porque se ele fosse na raça também, né? Justamente, ele humilhou, com certeza tinha o dom, né? Expulsou ali, né? E agora só que entra aquela outra questão, ele estava fora. Sim, não é porque ele não vai ser salvo porque ele estava fora, mas ele poderia realizar um milagre, porque ele tinha um dom, né? Tinha um dom, é o que Jesus falou: expulsamos os demônios, curamos os enfermos. Eu te conheço, não é? Porque senão a pessoa, vamos supor, se você vê uma pessoa ali, a pessoa contada, a pessoa pode ficar até meio escandalizada e pensar assim, nossa, mas né, o irmão está desviado, expulsou o demônio, e pensar até que, sei lá, ficar com a mente até confundida, né? Justamente, Deus não é Deus de confusão, né? Porque nós temos que expulsar, né? É fazer os milagres, as coisas de Deus, porém, a nossa maior vocação é salvação. Né? Fora disso, não tem nada. Paulo? Quer perguntar? Amém? Então vamos terminar então, em nome de Jesus. Amanhã nós continuamos no nome do Senhor Jesus, né? Sobre a fé, que Deus continue abençoando os irmãos e guardando, né?